Boa noite. Não estranhem, é que eu ainda estou em trânsito. Hoje o nosso papo vai ser sobre, o percurso da Rede Cruzada agora em 2022. E aí, com emoções fortes, tipo essa que eu estou vivendo agora, Começando uma live aqui, indo para casa, no trânsito ainda, mas vai dar tudo certo. Boa noite, gente. Oi, Tiffany. Luana, Nath, Ana Cristina. Oi, Luiz. Boa noite, gente. Não estranhem, tá escuro mesmo, porque eu tô aqui ainda no Uber aqui, de um amigo que tá quebrando um galhão pra mim. Aqui, ó. A mais pura verdade. Fala, Tião. Vou esperar aí mais uns minutinhos pro pessoal entrar. A gente vai fazer hoje aí uma retrospectiva do nosso trabalho, do trabalho da Rede Cruzada agora em 2022, e vai ter a oportunidade também de conversar um pouquinho sobre as perspectivas para o ano que vem. Eu estou esperando só a Camila entrar. Opa! A Luana está dizendo que o filho dela estuda na unidade de São José do Vale do Rio Preto, a da Chu, e ela tem uma gratidão muito grande por todos os professores, educadores, pelo carinho com o filho. Ai, que bom já começar a live ouvindo isso. Coisa boa. Boa noite, Lia. Ô, Ju Silva, você perguntando sobre matrículas. Olha, manda um e-mail ou pega um telefone no site da Cruzada para saber sobre matrículas para o ano que vem, tá bom? Aqui na live não vai dar para eu te orientar. Opa, Camila entrou. Espera aí, já vou convidá-la. Camila, tem uma restrição para você ingressar. A versão sua do Instagram não aceita eu te convidar. Eu não sei se você está falando pelo celular ou pelo computador, idealmente pelo celular, tá? Mas eu estou tentando te convidar e não estou conseguindo. Porque, gente, eu acabei não falando, Hoje vai ser o contrário. Não vai ser eu quem vai fazer perguntas para as pessoas. É a Camila que vai me entrevistar. Mas tá tendo aqui uma... Camila tá dizendo o seguinte: você precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. Vê aí o que você consegue fazer. Senão eu tento fazer um monólogo mesmo. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para ver se a Camila consegue resolver essa restrição aí tecnológica. Oi, João! Vamos ver se vai dar certo agora a Camila entrar. Eu já te aceitei, Camila. Opa! Oi! Funcionou! Que susto! O que será que Estranho não ter aconteceu? funcionado no outro. Não sei. Esquisito, né? Tomara que não acabe a bateria desse que não tava muito carregado, não. Não, não brinca não. Eu aqui também tenso. Ainda tô no trânsito, você acredita? Acredito. Mas dá tudo certo no final. Sempre tem uma pegadinha comigo, né, Renato? Sempre, sempre. Já pensou se eu te deixo na mão? Você tendo que falar da retrospectiva de 2022 sozinha? Olha, eu diria o seguinte: você ia arrebentar.
Não seria um susto. Então, eu já até antecipei pra galera que hoje a gente vai inverter as coisas, né? Hoje o Isso aí. sabatinado vai ser Tô com as eu. perguntas prontas aqui para você. Não me deixa de saia justa, hein, Camila? Pelo amor de Deus. Vou querer só sua ajuda, Renato. Fala. Para conquistar todo mundo, entendeu? E fazer nosso papel de mobilização de recursos. Você vai depois contar pra gente qual a importância dele. Nossa, já começa assim? Não, de jeito nenhum. Vamos lá, você vai esperar mais um pouquinho ou a gente começa, Renato? Não, acho que a gente já pode começar, né? Já são o quê? 7h06? É isso? 7h06, isso. Tá. Então, enquanto isso, olha, vamos esperar até 7h10, mas enquanto isso a gente já pode ir trocando figurinhas com o pessoal, né? Se apresenta, Camila. Vamos lá. Bom, tô na Rede Cruzada aí, entrei junto com o Renato, né? Acho que eu já apareci aqui umas outras 2 lives, talvez em outro chapéu, digamos assim. Entrei na Rede Cruzada com o desafio de organizar a área de administrativo financeiro e as coisas foram evoluindo, né? Em um dado momento, no ano passado, a gente entendeu que de fato seria necessário a gente investir numa estruturação maior dessa área de desenvolvimento institucional, que a gente vem chamando. E o Renato cometeu a loucura de chamar uma pessoa que nunca trabalhou com captação de recursos, que nunca trabalhou com marketing, para implementar essa área junto com ele. Camila, eu não posso deixar de fazer essa referência. Eu estou com um produtor digital aqui, ó, quebrando meu galho Qualquer de coisa todo você jeito, te cara. ajuda, tá vendo? Olha só, já iluminou aqui as coisas, cara. Muito Maravilhoso. show, poxa, obrigado, hein? Já tem uma participação especial aqui na live. Muito bom. Bom, acho que é isso de forma bem resumida, né? Hoje sou responsável pela área de desenvolvimento institucional, que tem como desafio toda a parte de mobilização de recursos, né, e marketing. Eu tento ajudar um pouquinho o Renato em toda essa curadoria dessas lives que a gente faz por aqui, né? Então hoje eu estou sentindo na pele um pouquinho do nervosismo e do frio na barriga, que eu falo para todo mundo que não precisa ter quando vai fazer a live, entendeu? Mas quando a gente ficou lá em quem que vai fazer, quem que não vai, e aí todo mundo falou tem que ser a Camila, acho que ela tem que sentir na pele o que ela faz os outros sentirem, então acho que é isso. Mas aí até já puxando a sardinha para o nosso lado, né? Eu acho que esse canal aqui tem sido super relevante para a Rede Cruzada, né? Para a gente falar com a sociedade civil, com os nossos investidores, com as nossas famílias e principalmente com as nossas educadoras, né? É muito legal o quanto que esse canal tem ajudado a gente no processo formativo. Até anotei um pouquinho aqui para a gente falar sobre isso mais na frente. Então, essa é a forma, um resumo bem resumido aí da Camila na Rede Cruzada. Renato, vou começar então. Vamos lá, eu acho que você já falou, né? A gente todo ano tenta fazer, há 3 anos já que a gente faz uma retrospectiva do ano, né? E aí eu queria começar diferente esse ano, né? A gente já vem falando dessa jornada desde 2019, né? Eu acho que principalmente quando entra você e o Rodrigo, mais especificamente na Rede Cruzado. Conta pra gente um pouquinho, assim, o que tem de diferente no ano, nessa janela de 2022, dentro dessa jornada, né? Por que ele é tão diferente de 2020 e 2021? Olha, Camila, você sabe que eu aproveito cada minuto, né? Eu acho que isso que está acontecendo agora no Uber não é por acaso. E caracteriza bem o sonho que a gente tem e o que a gente vem fazendo, né? E fez especialmente em 2022. Que é despertar nas pessoas essa aula que eu estou tendo aqui. Como é que é teu nome? Desculpa. Que o Jefferson está nos dando. Porque ele não tem nenhum outro interesse em me levar para minha casa, ele recebeu dele. Mas eu acho que ele entendeu que ele podia fazer alguma coisa sem eu pedir, né? É realmente aquele serviço desinteressado, sabe? Que a pessoa faz simplesmente porque ele vê que tem alguém com dificuldade, com uma necessidade, e ele faz o melhor que ele pode para me deixar bem. Cara, isso não tem preço, né? E é o que muitos de nós podemos fazer pelas outras pessoas, né? O quanto a gente perde oportunidade de apoiar, de acolher, de ajudar alguém, né? E
é só você é o que um dos nossos, né, grandes companheiros de jornada, Camila, nos ensinam, né? Isso que o Jefferson está fazendo aqui se chama presença, né? Ele podia estar literalmente me desprezando, ignorando o perrengue que eu estou passando, mas não. Ele simplesmente resolveu fazer o bem, né? E eu acho que essa palavra caracterizou muito a gente em 2022. Como a gente desperta a vontade de cada um de nós, né? Eu sempre uso ele aqui como um personagem, né? O Levi, lá na portaria do Plantando, qualquer uma das nossas monitoras educadoras, nossos auxiliares de cozinha, nossos assistentes de serviços gerais, nossas coordenadoras, todos voluntários. Se a gente está inteiro, se a gente está presente, a gente vai fazer diferença na vida de alguém. E 2022, eu acho que tem muito desse despertar assim, a gente perceber a necessidade de que a gente desenhou um sonho em 2020, 2021, mas a realização desse sonho depende do engajamento, do comprometimento de todo mundo. E nesse ano a gente investiu muito nessa vontade das pessoas. Esse lado aqui eu acho que é melhor. Na despertar essa vontade e mais, né? Aqui tá ótimo, aqui tá ótimo. Poxa, brigadão, Jefferson. Gente, vocês vão me dar 30 segundos aqui, né? Pô, cara, você não sabe a luz que você me deu. Literalmente. Valeu, cara. Você vai ter troco, tá? Obrigado. Vou pegar só minha pasta aqui. Jefferson nunca imaginou que ele fosse ficar tão famoso. Cara. Pô, sensacional. Então, a gente investiu esse ano muito na gente, né? Quando eu falo na gente, como é que a gente aumenta a qualidade da nossa presença, como é que a gente aumenta a qualidade das nossas relações, como é que a gente aumenta a possibilidade que a gente tem de contribuir. Porque você sabe melhor do que ninguém, Camila, a gente desenhou um sonho juntos, né? A equipe da Rede Cruzada, muito ambicioso, muito. E a gente está indo. O percurso desse ano, eu brinquei, né, no início desse ano com a equipe, de que até... E eu acho que, Renato, acho que você vai cair um pouquinho. Eu só vou subir no elevador, tá? Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá falhando já. A gente está te ouvindo, mas está falhando. Então, Camila, provavelmente quando eu estiver subindo de elevador, vai piorar. E você sustenta a live aí 2 minutos, tá? Renato, que missão, hein? Essas coisas a gente precisa combinar antes. Uma reunião eu sustento, uma live não dá para sustentar não, Renato. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, que bom. Porque o que eu tô fazendo agora é o que a gente fez esse ano, ó, só subindo, ó, só subindo. Então, como eu estava comentando, né? Olha, Renato, se você bebesse, eu ia dizer que você devia estar num barzinho bebendo chopp depois dessa piada. Que nada, que nada. Muito bem. Olha, eu posso dizer assim, eu estou meio entorpecido, vocês sabem, né, por esse trabalho. Esse ano de 2022, a gente levou, até o início de 2022, a gente levou essa pedrinha até lá em cima de um morro. E aí eu disse, né, em janeiro desse ano, né, quando a gente voltou das férias, que essa pedrinha ia rolar. Eu estou entrando em casa, gente. Essa pedrinha ia rolar. E o que eu quis dizer com essa pedrinha rolando, né? Que muitas coisas que a gente veio preparando em 2020, durante a pandemia, em 2021, quando a gente começa a retornar da pandemia, a gente foi preparando as condições para ter coisas acontecendo agora em 2022. E essas coisas aconteceram, né? A gente viu, por exemplo, né, na sua área, a gente ter a área de desenvolvimento institucional fazendo
trabalhos fantásticos, né? Na comunicação, na mobilização de recursos. Começamos a fazer todo um trabalho para avaliar o impacto do que nós fazemos. Ao mesmo tempo, a gente bota para jogo tudo aquilo que a gente desenhou da melhoria da qualidade das nossas ofertas sociais e da quantidade das nossas ofertas sociais, né? A gente, esse ano, pode dizer que o protótipo do contraturno que a gente desenhou e começou a implementar esse ano passado, esse ano não só se transformou numa realidade, mas numa realidade muito potente e crescendo. Nós começamos ano passado com 60 crianças e adolescentes. Calma, Renato, você está muito acelerado. Vamos Calma. devagar. Mas é só para dizer o que a gente estava aprontando esse ano. Muita coisa. Vamos aos poucos, Então, tem muita coisa para a gente falar disso aí. Vai lá, assim, vai, se emociona. Eu só queria dividir em 3 grandes partes o que a gente fez, né? Que é a maneira como a gente está evoluindo na Rede Cruzada. Muito trabalho em desenvolvimento institucional, muito trabalho com com o nosso portfólio de serviços, né? Com as nossas ofertas sociais, e muito trabalho na governança dessa instituição, né? Na forma de trabalhar, na forma de se relacionar. E aí, para eu não te atrapalhar, a gente vai conversar sobre essas coisas, então. Legal. Eu acho que antes de falar dessas coisas, Renato, você tocou num ponto que eu queria aproveitar aqui também, né? Você falou muito da transformação dos colaboradores, né? E de quem está, de alguma forma, na cozinha da Rede Cruzada, né? Mas a verdade é que quando a gente bota o nosso post no computador e lembra por qual o propósito, né? Por que a gente está aqui, a gente está falando das vidas que a gente transforma. Né? E por que a gente, eu acho que, qual que é o sentido por trás, né? O que a gente fez ao longo desse ano de 2022 em termos de preparação dessa equipe, transformação dessa equipe, e por que a gente investe tanto nisso se, na verdade, o nosso trabalho é com o beneficiário direto da ponta, né? Eu acho que vale a gente falar um pouquinho disso, né? Do que a gente acredita na essência desse trabalho. Opa! Tem 2 dimensões aí, Camila. Uma está no nosso manifesto, né? Na nossa revisão de propósito, que a gente acredita piamente que uma comunidade de aprendizagem, como deve ser a Rede Cruzada, um espaço de educação, como é a Rede Cruzada, todo mundo pode aprender, todo mundo pode ensinar. Não é uma coisa restrita a professores, educadores transmitindo conhecimentos para crianças e adolescentes. Na verdade, se a gente realiza o sonho de ter a Rede Cruzada como um objeto, né, como um meio da educação transformadora, a gente tem que seguir o mestre Paulo Freire, né? As trocas fazendo com que todo mundo aprenda e todo mundo ensine. A gente tem no nosso manifesto, né, um laboratório de ensinagem. E 2022, eu posso testemunhar isso, espero não estar equivocado no papel de gerente geral. Eu acredito que todo mundo que atravessou o caminho desse ecossistema da Rede Cruzada teve a oportunidade de deixar uma lição e de levar uma aprendizagem. E isso tem acontecido, assim, especialmente com a equipe, né? Agora eu vou falar do segundo contexto. A gente tem cuidado muito da qualidade das relações. O que quer dizer cuidar da qualidade das relações? Primeiro, hoje, a Rede Cruzada tem claro quais são as estratégias para a gente alcançar o impacto que a gente quer na vida das crianças e das famílias, que são, né, processo de formação, né, processos formativos, em que a gente cuida da qualidade não só dos conteúdos que a gente entrega, né, e que a gente troca, mas também da qualidade das relações entre as pessoas. E quem acompanha as lives sabe disso.
talvez uma especificidade da Rede Cruzada, uma característica muito assim crítica do nosso trabalho, é que realmente a gente acredita que o nosso projeto pedagógico, o que a gente acredita que deva ser feito na relação entre educadores e os nossos beneficiários, isso tem que ser percebido na mesma força, com a mesma intencionalidade nas relações entre as pessoas da equipe, entre as pessoas da Rede Cruzada. Por exemplo, se a gente acredita numa educação em que a gente ajude a formar pessoas com dignidade, com visibilidade, com autoestima, respeitadas, que façam suas próprias escolhas, eu tenho que ter uma equipe que faça tudo isso. Que a gente crie as condições de que as nossas educadoras tomem as decisões melhores na relação com as suas turmas, que elas identifiquem qual é a melhor maneira delas apoiarem o desenvolvimento daquelas crianças ou daqueles adolescentes e não se imbuírem daquela visão tradicional da educação bancária em que elas estão vendo crianças e adolescentes como sacos vazios que não têm o que contribuir, o que trocar. A mesma coisa, eu, como liderança da Rede Cruzada, tenho que ver cada pessoa da Rede Cruzada, cada colaborador da Rede Cruzada, como um repositório de saberes, de memórias, de experiências que tem muito a trocar comigo, a trocar com você, a trocar com as crianças, a trocar com os adolescentes e, ao mesmo tempo, muito o que aprender com essas crianças, com esses adolescentes, às vezes até comigo. Ô, Renato, legal você falar isso. Eu vou puxar esse fio que você trouxe, né? Primeiro que eu acho que é muito legal, um aprendizado que a gente vem vivendo, né? E aí já até trago parte do meu depoimento, né? O quanto que a gente cresce no conflito, né? E ao longo desses últimos 3 anos a gente tem aprendido muito a enxergar dentro da instituição como esses conflitos nos ensinam, né? E nos levam para lugares que a gente não imaginava. E aí eu vou puxar esse fio, né? A gente falou bastante ao longo desse ano de um termo que a gente adota na Rede Cruzada, que é a gestão colaborativa. Né? E aí explica pra gente um pouquinho, né, o que é esse conceito de gestão colaborativa dentro da Rede Cruzada, o tão famoso que a gente fala fazer com, né, e como que isso vem evoluindo ao longo de 2022 e qual que é a importância disso para a gente, de fato, ter um trabalho transformador. Uau! A gente vem comentando nas lives, entre nós no cotidiano da Rede Cruzada, e como a gente lida com uma educação, né, que, aliás, né, é uma redundância, né? Educação per si deveria ser formadora. Só que o que acontece? A gente vem de um sistema, né? A gente nasce numa estrutura social, especialmente no Brasil, em que você privilegia hierarquia, você privilegia status, você privilegia, inclusive, né, uma sociedade que a gente diz que não tem sistema de castas no Brasil, né, mas na verdade tem. Né? Muita gente nega o racismo no Brasil, mas na verdade tem. A gente nega uma porção de coisas de um país que ainda não é democrático, de um país que ainda, infelizmente, coloca os seres humanos num ranking. E isso acaba se refletindo nas instituições, Camila, é uma pena. A gente vê na maioria das instituições aquilo que a gente vem conversando, né? Um modelo de gestão em comando e controle, né? E manda quem pode, obedece quem tem juízo. E apesar de há 3 anos a gente vir, né, instituindo, praticando, tentando servir como exemplo de uma gestão, né, em que você tem uma igualdade
de respeito, de escuta entre as pessoas. Eu não estou falando de posições, né? Porque você precisa estruturar uma organização, muitas vezes, né, com diferentes escopos de responsabilidade, com diferentes papéis, isso é normal. Agora, o que não é normal é eu tratar seres humanos de formas diferentes, né? Aquela brincadeira muito feia, né? Falhou. Você está Todos falhando um pouquinho para mim, Renato. e, e agora voltou ao normal? Voltou, Tá. aparentemente sim. Todos os seres humanos são iguais, só que alguns são mais iguais que os outros. E aí o que isso quer dizer, né? Que infelizmente eu cheguei na Rede Cruzada e Camila levou muito tempo para a maioria das pessoas me ver como o Renato. Elas me viam como um cargo, elas me viam como uma autoridade, né? Eu não conseguia criar muitas vezes uma conexão emocional, uma empatia, um vínculo, porque antes de mim vinha um cargo. E eu não podia culpar as pessoas por isso. Por quê? A grande maioria de nós foi educado num sistema patriarcal, hierárquico, de comando. E aí, por que que a pessoa não vai ficar desconfiada de encontrar uma liderança que chega e tenta, né, desmistificar essas coisas, olha no olho, escuta, né, leva em conta, respeita. Eu tenho um depoimento muito forte desse ano de 2022, Camila. Eu não vou falar o nome dos santos, mas eu vou falar o que ocorreu. Uma pessoa que está na Rede Cruzada há 10 anos recebeu a visita de uma outra pessoa da Rede Cruzada, relevante, de uma posição, né, de autoridade, e ela recebeu essa visita esse ano, e ao final da visita, essa pessoa me deu o seguinte depoimento: Renato, a Rede Cruzada mudou mesmo. Sabe por quê? Porque depois de muitos anos, essa pessoa me olhou, me chamou pelo nome e me deu um abraço. E não tem nada a ver com a pandemia, tá, gente? Tem a ver com essas relações, sabe? Ou seja, a gente está conseguindo, Camila, pouco a pouco, criar uma instituição, uma comunidade em que, apesar dos papéis, a gente se reconheça, antes de qualquer coisa, como seres humanos cuja dignidade não tem ranking, não tem hierarquia, não tem diferença nenhuma. Somos pessoas, seres humanos. E isso não parece nada, mas é isso que concorre para uma gestão colaborativa. A gente aprendeu na escola, inclusive, infelizmente, que a lei da natureza, Camila, é competição. Você lembra, né? Lei de Darwin, né? A gente aprende até deturpado a lei da evolução de Darwin. Sabe por quê? Porque se a gente olhar para a natureza com mais atenção, a natureza colabora. Até quando um predador come uma presa, ele não está competindo com aquela presa e matando aquela presa porque ele tem raiva daquela presa. É porque ele está comendo a vida. E aquele que é comido, ele sabe, né, entre aspas, que aquilo faz parte do ciclo, do fluxo da vida. É a vida se manifestando de diferentes maneiras. Teve uma espécie, essa tal de espécie de ser humano, que começou a acreditar que a natureza é para competir, é para agredir, é para consumir, é para depredar. E a gente faz isso também com os outros seres humanos. E aí eu gosto de lembrar sempre isso, pessoas. Quando a gente está numa organização, é lógico que quando, por exemplo, quando eu contratei a Camila, né, hoje a Camila tem um contrato de trabalho com a Rede Cruzada para cumprir um papel de mobilização de recursos, de comunicação, de avaliação de impacto. Sim, você tem esse papel. Eu vou dizer mais, você tem essa utilidade. Mas antes de você ter essa utilidade, Camila,
você tem dignidade. Você tem uma vida. E agora eu vou ter que tocar no teu coração. Você é a mãe do Joaquim e da Cecê. Você é a parceira do Beto. Eu sei disso porque eu tenho uma conexão com você como pessoa. E isso faz toda a diferença para a gente gostar de trabalhar junto. Só que numa gestão tradicional, a gente fala assim, olha, eu vou trabalhar naquele lugar, vou entregar, né, o que precisa ser entregue, mas eu não sou aquela pessoa. A pessoa deixa para viver quando não está no trabalho. E não precisa disso, gente. A gente pode criar um lugar, né, ainda mais numa instituição de educação, em que a gente colabore, a gente coexista, a gente conviva, a gente comungue. E a gente tem esse sonho, Camila, a gente tem esse sonho, a gente chega lá. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente se envolve tanto, né, Renato? Meu marido fala isso, ele falou, poxa, mas você no terceiro setor, eu achei que fosse, né, as pessoas falam, mas ONG, né, faz um projeto social, não trabalha muito, né, e eu falo, gente, eu acho que a gente, talvez o nosso propósito nos envolva tanto que a gente mergulha e se entrega, às vezes, até mais do que no segundo setor, né. Mas vamos lá, que a gente voltar aqui, né, você trouxe alguns exemplos e eu lembrei até, vou trazer um depoimento, né, quando a gente vê as transformações que aconteceram na Rede Cruzada, né, e aí vou falando especificamente por algumas ofertas, né, de forma mais objetiva, né, quando a gente fala de educação infantil dentro da Rede Cruzada, né, que eu acho que era esse o principal mote dos últimos 30 anos da Rede Cruzada, essa foi a principal causa. E aí quando você fala da transformação, eu acho que hoje eu vi, né, um pedacinho do que óbvio que a gente vê quase todos os dias, né? Mas hoje eu senti na pele o que aconteceu. E aí eu vou dar o meu depoimento agora, Renato. Primeiro de tudo, eu cheguei na Rede Cruzada hoje 8h30. Nosso escritório fica na unidade do plantão, no Shopping Nova América. E eu me deparei com 30 crianças no meio do pátio, tomando banho de mangueira. E as professoras olhando e elas se deliciando com aquele negócio. Eu falei, gente, quando na Rede Cruzada que a gente ia pensar numa segunda-feira chegar e dar de cara com essas crianças brincando livres desse jeito, né? E aí logo depois você trouxe, e aí, agora? Que horas que essas crianças almoçam? Como é que vocês vão tirá-las daqui? Como é que vocês vão limpar? E as professoras, não sei, eles estão ali tão bem, eles estão se divertindo, eles estão se desenvolvendo, e depois a gente pensa nisso, né? Eu acho que isso é um pouco das transformações que vem acontecendo na Rede Cruzada e principalmente na educação infantil. E aí vou fazer já um outro paralelo quando a gente fala de gestão colaborativa, né? E também da educação infantil e da questão da natureza, né? Uma outra situação que aconteceu hoje, que está super fresca na minha cabeça, que logo depois eu fui entrar na sala e tinha uma jaca, né? A gente tem uma jaqueira lá no plantão e as crianças em cima da jaca achando aquilo ali maravilhoso, incrível. E eu sentei com eles e comecei a perguntar, gente, mas e aí, de onde veio essa jaca? E todas em cima da jaca. E aí eu falei para a educadora, gente, é isso mesmo, entendo. Lá todo mundo se mete, eu me meto em tudo. Eu sou a mais intrometida da Lua, que a coordenadora quase pira comigo. E eu falei para a educadora, leva essa jaca para dentro de sala de aula. Ela falou, não, você tá louca? Vai ficar cheiro de jaca, as crianças têm alergia a jaca, eu acho que eu não posso levar jaca. Eu falei, pode sim, fala com a Lua. Ela falou, não, eu não vou falar. Eu falei, então eu vou falar. Eu sei que no final do dia, a Lua me manda uma foto com a jaca no meio da sala de aula. E o melhor de tudo, Renato, que é um detalhe, mas que para mim fez toda a diferença. Quem estava abrindo a jaca para as crianças era o Hélio. E para quem não sabe, ele é o nosso auxiliar de serviços gerais. Então, naquele momento, era ele que era o detentor do conhecimento, era ele que estava ali mostrando a vivência dele, né? Então, eu acho que isso também representa um pouco do que a gente fala de gestão colaborativa, né? Então, é mais um depoimento das coisas como ela vem acontecendo, né? Falando um pouquinho de contraturno, né, Renato? Assim, a gente vem... eu acho que o contraturno ele é um modelo já bastante difundido no... Oi? É que você falou da educação infantil. Eu posso pegar uma carona? Óbvio, deve. Não, pelo seguinte, porque isso que você falou pode parecer para algumas pessoas que justamente não estão acompanhando essa jornada uma coisa assim trivial, né? Gente, o que tem banho de mangueira? Não é que não existiam banhos de mangueira na Rede Cruzada no passado, né? Como a Camila falou, né? São 30 e poucos anos de um trabalho belíssimo, muito consistente na educação infantil, mas que, como a gente estava comentando, né? A grande diferença é esse trabalho acontecer a partir da presença, da iniciativa
da tomada de decisão, da vontade das educadoras, e não de alguém que está lá em cima dizendo o que precisa ser feito e qual é a ordem com que as coisas vão acontecer. Hoje, eu acho que esse susto gostoso que a Camila teve é dela ver com espontaneidade, com naturalidade, e inclusive com imprevisibilidade, essas coisas acontecerem, né? E é assim que a vida pode ser. Quando a gente fala em livre brincar, é isso, né? É deixar a expressão das crianças, e o que é legal é o seguinte, a expressão, inclusive, das crianças que estão dentro dos adultos, né? Se expressarem, sabe, acontecer, né? E não marcar hora para brincar, não marcar hora para fazer as coisas. E isso parece fácil, gente, mas, infelizmente, a educação tradicional tenta botar tudo numa gaiolinha. É por isso que a gente tem uma porção de adulto que não toma iniciativa, a gente tem uma porção de adulto medroso, a gente tem uma porção de adulto subserviente. E é isso tudo que a gente não quer para as nossas crianças, nossos adolescentes e os nossos colaboradores. A gente quer gente, como diz a Camila, a gente quer gente que cria até conflito, sabe? Para a gente poder conversar. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de contraturno, né, Renato? Eu acho que é a grande, talvez um dos grandes aprendizados, né, e é onde a gente tem depositado bastante energia ao longo desse ano. A gente começou no ano passado, né, um projeto piloto, como você falou, né, de contraturno, que é um modelo já bastante difundido no terceiro setor e instituições sociais, né? Mas a gente como Rede Cruzada vem falando do nosso Descobrir, né? Que é como ele se chama e como ele foi intitulado pelos próprios alunos do contraturno, né? O quanto que ele é diferente, né? E o quanto que ele não é um contraturno, não é um depósito onde a criança sai da escola e fica lá por 3 horas com espaço livre, né? E quanto ele tem de fato uma consistência, uma proposta, uma pedagogia e uma intencionalidade por trás de tudo que a gente faz, né? Então acho que seria legal também você contar pra gente um pouquinho dos aprendizados ao longo desse ano e o que a gente está, né? Como é que a gente está caminhando, né? E das grandes consolidações. A gente teve, né? Até porque senão eu vou ficar 2 dias falando, mas a gente teve uma live esse ano com o Gabriel e a Juliana, que são 2 dos educadores do Contraturno, onde eles falam, né, desse projeto. Mas o que eu vou, assim, talvez, né, tentar me conter aqui falando do essencial, primeiro, é que isso me dá a oportunidade de mostrar para vocês que o processo, né, de desenvolvimento nosso, seja como pessoa, seja como coletivo, seja como escola, seja como instituição, ele não é uma sucessão de coisas bonitinhas, de êxitos, de sucessos, de coisa linda que acontece todo dia, né? Como diz a Lua, né? Se a gente quiser, a gente romantiza e só conta coisa boa. Mas o nascimento, né? A gestação desse projeto envolveu muitos erros, né? E isso eu falo sem arrependimento, tá? Porque foram grandes oportunidades de aprendizagem. A gente começou no meio do ano passado com 60 crianças e adolescentes e era tudo junto e misturado. A gente começou com criança de 6 anos com adolescente de 17 anos. E, gente, foi o caso. A gente descobriu, né, que nós estávamos subestimando a grandeza desse trabalho, né? Que a gente precisava ter muito mais cuidado, tanto técnico, cognitivo, de estrutura de projeto, quanto de capacitação dos seres humanos para lidar com essas crianças, esses adolescentes, as famílias desses adolescentes e todas essas histórias, essas narrativas. E 2022, esse projeto que começou com 60 no passado, agora são 100, mas são 100 de uma maneira totalmente diferente, já distribuídos melhor, né, em diferentes faixas etárias, com diferentes demandas. A gente aprendeu uma coisa linda. A gente tinha uma preocupação, que, aliás, todo mundo está tendo, principalmente depois da pandemia, em como cobrir a lacuna
do déficit, né, de aprendizagem que houve com essa galerinha toda, infelizmente, especialmente as crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, que não por acaso também, né, são crianças, na sua grande maioria, negras. E é bom sempre a gente reforçar essas coisas, né, porque essas coisas não acontecem por acaso. E é isso que a Rede Cruzada pretende dar sua contribuição para mudar. Nessa de dar sua contribuição para mudar, o que a gente tem feito, né? A gente descobriu que mais importante, hoje eu posso dizer, eu não falo com a autoridade de um pedagogo, porque eu não sou. Eu falo com a autoridade de uma pessoa que vem assistindo profissionais e seres humanos muito competentes se entregarem nessa jornada e dizerem o seguinte: mais importante do que, a priori, cobrir o déficit de aprendizagem na leitura, na escrita, na matemática, é acolher todos os atravessamentos que essa galerinha sofreu demais na pandemia e continua sofrendo pela indiferença de muita gente que passa na vida delas. Então, não tem como eu não falar para vocês, né, da vida real. A vida real é o seguinte: de fato, aquela menina, ela perdeu 2 anos de escola e ela deveria estar alfabetizada e não está. Mas pior do que isso é essa criança, essa menina, não conseguir expressar o que ela sente. Essa menina ter medo de falar. E ela tem medo de falar não porque ela não saiba as normas cultas da oralidade. Ela tem medo de falar porque ela pode ser tolhida, ela pode ser violentada, ela pode ser agredida. Ela vem para o contraturno depois de uma operação especial na casa dela. E a gente não pode ficar ansioso para cobrir a lacuna dela em matemática. A gente tem que escutar, a gente tem que ter empatia, a gente tem que acolher os sentimentos que aquela criança ou aquele grupo de crianças traz. Então, uma coisa que eu estou aprendendo com esse grupo potente liderado pela Lua é que é aprender, sim. É brincar, sim. É muito afeto também. Se a gente não cria o ambiente de amorosidade, de escuta, de compreensão, de dar espaço para eles se apropriarem da escola, do contraturno, do descobrir, seja o nome que a gente queira dar, a gente vai continuar reproduzindo o que a sociedade faz com eles. De que eles são só uma pecinha, um peãozinho num jogo de xadrez que não tem voz, que não tem vontade, que não tem sentimento e que, inclusive, precisa correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo, a gente está aprendendo na Rede Cruzada, que é promover a confiança dessa galera neles mesmos. Porque eles são maravilhosos. É legal você ter tocado nesse ponto, né? Porque acho que quando a gente fala dessa questão do acolhimento, do afeto, né, eu acho que a gente aprendeu, infelizmente, na prática, que não tem aprendizado se não tem afeto e se não tem acolhimento, né? Se aquelas crianças não reconhecem, aquelas crianças e adolescentes não reconhecem aquele espaço como um espaço de confiança, né? Eu acho que acima de tudo. E acho que tem um mote muito grande da Rede Cruzada, né? E que talvez também esteja aí um grande diferencial, que é o de olhar o nosso trabalho, sim, como um trabalho que precisa crescer, que precisa escalar, né? Porque eu acho que a demanda é enorme, é urgente, mas olhar isso também de forma artesanal, né? Eu acho que ao longo desse tempo a gente chegou à conclusão de que a gente não está disposto a deixar ninguém para trás, né? Então, que a solução, ela precisa ser uma solução que ela atenda todo mundo nas suas necessidades individuais, né? Então, acho que isso é importante falar. Acho que se você puder contar para a gente também um pouquinho. Sei que o Gabriel e a Juliana já contaram pra gente, né? Mas acho que a gente teve um grande aprendizado ao longo desse ano, que foi com a turminha do G1, né? Que a gente
A gente identificou ali ser a galera que tinha maior dificuldade, a maior lacuna em termos de aprendizagem, né, de alfabetização, e a gente viu que, na verdade, o que a gente precisava era separar, né, e acolher de forma diferenciada para que a coisa andasse. Né? Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi como é que foram esses aprendizados ao longo desse ano em termos da separação por faixas etárias. Né? A gente vem trabalhando de forma diferencial, né? A gente diferencia os objetivos e os caminhos em função das faixas etárias. Como é que a gente vem fazendo essas divisões? Porque a gente está falando de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, né? É muita gente com diferentes questões. Como é que a gente faz? É interessante, Camila, porque definitivamente foi um aprendizado essa separação mais clara de saber que tem diferentes necessidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais, nos diferentes grupos etários, mas sem perder, em momento algum, a conexão entre eles. Essa convivência é desejável também, né? No entanto, claramente, para o trabalho, era importante a gente separar isso. E aí, sem dúvida, né? Para a garotada de 6 a 8 anos, é a alfabetização. Só que com essa defasagem que a gente viu com a pandemia, a garotada, mesmo acima de 8 anos, que a gente adoraria, né, que tivesse fazendo a sua escolarização na idade certa, aprendendo o que deveria aprender, né, conforme o avanço no ensino fundamental e no ensino médio, isso não estava acontecendo. E aí, lógico que a gente tem que ter uma abordagem também, né, e sempre com um afeto de pano de fundo, tá, gente? O acolhimento de pano de fundo. De suprir essas coisas primeiro, né? Não adianta tentar atropelar. E chegou num ponto, Camila, que eles entenderam, Gabriel, Juliana, toda a equipe, né? E eles entenderam que estava na hora de fazer um tratamento em alguns dessas crianças e adolescentes individualizado. É quando eles criam as oficinas de aprendizagem para dar apoio adicional àquelas crianças com seríssimas, porque todas estão em dificuldade, mas em seríssimas dificuldades de sequer poder acompanhar a turma. E aí você imagina a alienação com a aula, né? É um faz de conta, né? Eu finjo que eu estou na aula, você finge que me ensina e eu finjo que estou vivendo, né? A gente quer sair desse fingimento, né? A gente quer realmente fazer com que essa galera tenha o gostinho de aprender, de desabrochar. E várias estratégias vêm sendo testadas, utilizadas por esse grupo, que é preciso ter sorte também, Camila. Eu brinco que é sorte, né? Mas, na verdade, é um processo de olhar muito atento, muito sensível, especialmente, né, no caso do contraturno lá no Plantando da Lua, né? De ver qual é aquela galera que tem presença, né? Eu estou gostando muito, eu estou apaixonado por essa palavra, né? Aquela inteira no... Já virou seu novo post-it, né? As piadas internas da Rede Cruzada. A gente tem que estar no aqui e agora, né? Tem um rapaz que viveu há 6.000 anos atrás, né? Chamado Siddhartha Gautama. Muita gente conhece ele como Buda. O Buda falava isso com uma simplicidade enorme. Viver o aqui e agora. Viver o aqui e agora é estar inteiro no que a gente está fazendo, sabe? Eu estava muito aflito de participar dessa live estando atravessado por um trânsito, né? Mas, olha que legal. A gente precisa ter sorte, porque a gente atrai coisa boa, né? Eu peguei um motorista de Uber, que antes de ser motorista de Uber, é um ser humano maravilhoso, né? E o Jefferson me deu a possibilidade de estar inteiro na live, sem estar preocupado de estar na escuridão, de estar no trânsito. Ele me deu todo o conforto que eu precisava para estar inteiro aqui, né? Os líderes precisam fazer isso com as suas equipes. Agora, eu posso fazer uma provocação pesada, Camila, porque você tem vivido isso na Rede Cruzada. Isso tudo legal que eu estou falando não significa dizer que a gente seja condescendente com quem não tem presença, que a gente seja condescendente com quem não quer estar
sabe, realmente num processo de transformação, ensinando e aprendendo. E, pelo contrário, eu tenho dito isso para o pessoal na Rede Cruzada, né? A gente tem que ser muito rigoroso com quem está no time. Por que a gente tem que ser rigoroso com quem está no time? Porque a gente está fazendo um trabalho muito grande. A gente tem um sonho muito grande para atender muita gente, sabe? E fazer coisa meia boca, com meia vontade, fazer favor no momento em que a gente quer ajudar as pessoas a se transformarem, não é justo. Não é justo, sabe? É muito melhor quem não está afim pular fora, sabe? Não tem problema, não tem problema, gente. Ninguém é obrigado. Agora, tá na chuva, galera. Vamos nos molhar de banho de mangueira, de banho de chuveiro, de garrafa PET, de banho de rio, se puder. É isso que faz a transformação, sabe? A gente não pode querer fazer transformação sem se transformar. E a gente sabe que na Rede Cruzada a gente está aprendendo uma porção de coisa nova. A gente tem visto... Que né? dói, né, Renato? Oi? Não é confortável. Nem sempre vai ser confortável, né? A mudança incomoda. A gente sabe, mesmo quando a gente quer mudar, a mudança incomoda. Gente, quantos de nós sabemos como é duro a segunda-feira, quando a gente começa a querer fazer ginástica, ou projeto verão, ou dieta? Gente, é muito desconfortável, por mais que a gente queira, mas a gente tem que lembrar sempre de onde a gente quer chegar, sabe? E na Cruzada a gente quer fazer uma coisa tão linda que não tem espaço para a gente ficar, sabe? Ah, não quero, não sei, não estou com vontade de aprender, não estou com vontade de saber que história é essa, né? De gestão colaborativa, que história é essa de brincar, que história é essa de relação com a natureza, que história é essa de ter que documentar o que a gente faz. Que besteira, besteira. Vou puxar você, Renato. Ó, porque gente, faltam 10 minutos, eu já estou assim, com várias perguntas que eu não consegui fazer. Mas eu vou pegar esse gancho, né? Dando um passo atrás para dar dois para frente, eu acho. Olhando o contraturno, né? Por que a gente escolheu esse modelo, né? E como que ele é escalável, né? Eu acho que essa é a pergunta que muitos dos nossos investidores sociais têm feito, né? Assim, putz, legal, mas o que é esse sonho grande que a Rede Cruzada tanto fala, né? Quando a gente fala de transformação social, a gente consegue fazer uma transformação social com 100 alunos? Para onde que a gente vai, né? Como é que a gente, de fato, transforma a sociedade com um modelo de negócio que a gente sabe que a educação, que é um modelo de negócio super difícil financeiramente e administrativamente, né? Então fala um pouquinho pra gente, assim, quais são as perspectivas, né? E para onde que a gente está olhando? O que é esse planejamento tão grande que a gente fala? Na verdade, no nosso manifesto, né, eu já disse, a gente quer ser um grande laboratório. Esse laboratório que depois a gente documenta, como eu estava falando, né? E transforma isso numa tecnologia estruturada, educacional e social, socioeducacional, para que a gente possa depois replicar isso em outros espaços. De que forma? Né? Primeiro, é lógico que esse projeto, gente, ele ainda é uma criança de 1 ano. Né? Ele nasceu em agosto do ano passado. E a gente, no início, Camila, a gente vai expandir internamente. O que é expandir internamente? A gente está tendo um enorme aprendizado na unidade do Shopping Nova América, no Plantando Amanhã. A gente está terminando esse ano, como eu comentei, com 100. Ano que vem, a gente vai para 190 crianças e adolescentes, mas, no entanto, a gente vai viver uma experiência novíssima de levar isso para um novo território, que é o território na unidade da Cidade de Deus, na Casa Emilian Lacaille. Isso parece... isso é só uma extensão. Quem faz para 100, faz para 140, se tiver espaço. Não! Vocês imaginem a delicadeza que é fazer esse trabalho num outro território. Né? Por quê? Não! Comunidade é tudo igual, favela é tudo igual, pobre é tudo igual. Meu Deus. Meu Deus. Né?
Não é isso, não é nada disso. E a gente sabe que para a gente desenvolver uma metodologia, né, o que a gente tem que fazer? Para desenvolver essa metodologia, a gente precisa experimentar em diferentes espaços, com diferentes atores, e aí sim ver o que isso tudo tem de comum para propor isso para outros espaços. E de que forma propor isso para outros espaços? A Rede Cruzada, com certeza, Camila, não tem nenhuma pretensão de abrir filiais pelo Rio de Janeiro inteiro, pelo Brasil inteiro. O que a gente quer é, ao desenvolver, registrar e disponibilizar essa tecnologia, essa metodologia, a gente expandir isso de duas formas. Não a partir do ano que vem, 2024, 2025. Formar educadores sociais dentro dessa metodologia e esses educadores sociais atuarem em outros espaços e, eventualmente, como uma forma de consultoria em outros espaços. O nosso sonho, você sabe melhor do que ninguém, Camila, é em algum momento a gente ter uma massa crítica tal que isso desperte o interesse do segundo setor, desculpa, do primeiro setor, né, do poder público, de falar assim, olha, gente, a gente pode replicar isso no sistema público de ensino. A gente pode pegar várias dessas experiências e aprendizados e adotar na universalização do ensino. Porque, Camila... Eu acho que é, Renato, eu vou... Oi, desculpa. Fala. A gente não, pode terminar, que eu ia pegar. De que o que a gente faz é para ser disponibilizado para a sociedade civil, não é para ficar com a gente. A gente não eu acho que é legal. Tá fazendo. É isso, a gente não quer competir com a escola pública, né? Eu acho que esse é o legal também do diferencial do trabalho, né? Primeiro que a gente não quer competir com a escola pública e a gente brinca internamente que o mundo ideal é o dia que a Rede Cruzada não seja mais necessária para a sociedade, né? Porque aí a gente entende que, de fato, a escola pública, que é o dever, né, deveria ser suficiente para que todo mundo alcance aí tudo que a gente precisa de acesso em termos de educação. Ótimo, Renato. Aí eu acho que já para a gente encaminhar para o final, né, você falou também da parte da governança, né? Qual que é o papel da governança dentro disso tudo, né? O que você vê de evoluções em termos de conselho, né, de rotinas, e como que você acha que eles dão, de fato, algum suporte na realização e no acontecimento do nosso trabalho? É uma felicidade, Camila, falar disso, porque tudo isso que a gente está falando, de uma gestão colaborativa, de qualidade de relações, de qualidade de conteúdos e processos formativos, a gente está vendo acontecer na nova governança da Rede Cruzada. Por que eu falo nova, né? Porque a gente renovou, né, as instâncias da administração da Rede Cruzada, né? Acima da gente, que é a gestão executiva da Rede Cruzada, né, de quem faz o trabalho, a gente tem uma diretoria, né, que é o Rodrigo e o Renê. A gente tem, né, a Assembleia de Associados, que são os nossos grandes investidores, o Shopping Nova América, a Ancarvita, né, que representa a família Carvalho, e o João Basílio, né, que é o nosso maior contribuidor individual. Essa Assembleia que toma as grandes decisões, né, que apoiam a gente nas grandes decisões sobre o futuro da Rede Cruzada. E eles são apoiados pelo Conselho Fiscal, né, que faz o trabalho, né, de ver se a gente está fazendo a coisa certo, né, principalmente na gestão, né, do dinheiro, dos recursos da Rede Cruzada. A gente tem agora um conselho patrimonial. Por que a gente tem um conselho patrimonial? Porque a Rede Cruzada tem um fundo patrimonial, né, que é uma boa prática, né, de boas instituições do terceiro setor, que é uma forma da gente dizer para a sociedade que se de um dia para o outro a Rede Cruzada, né, toma a decisão de não mais existir, esse fundo patrimonial serve para a gente não abandonar o trabalho de uma hora para outra. A gente garante a nossa perenidade, né, Renan? Exatamente, para garantir que esse trabalho vai continuar, mesmo que a gente tenha uma crise enorme e não capte mais recursos, né?
E aí, hoje a gente tem uma instância, que é o Conselho Patrimonial, que regula, né, esse fundo. E, por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, a gente tem um Conselho Consultivo, que ajuda a gente e a diretoria, como o próprio nome já diz. A gente tem uma seleção de pessoas do bem e com muito conhecimento das mais diversas áreas, que vem trabalhando junto com a gente em todas essas coisas que a gente vem aprontando na educação infantil, no contraturno. E a gente precisa dizer, né? A gente hoje falou muito do trabalho da educação formal e da educação não formal. Mas as nossas ofertas sociais vão muito além. Esse trabalho não existiria se a gente não tivesse um trabalho com as famílias, se a gente não tivesse uma preocupação extrema em garantir o bem-estar dos nossos beneficiários, a saúde física e mental dos nossos beneficiários. Isso faz parte do nosso, né, pacote. Os nossos conselheiros, eles têm um conjunto de competências que ele tem disponibilizado para a gente para discutir todo o trabalho que a gente vem fazendo da Rede Cruzada. E isso tem acontecido de uma maneira colaborativa. Eu não conheço... Eu ia falar exatamente isso. O modelo ele funciona para cima e para baixo, para todos os lados, né, Renata? A gente tem grupos de trabalho. Gente, desculpem que às vezes eu me empolgo. Eu não conheço nenhum conselheiro que fica cagando regra para a gente. Eu conheço conselheiros que chegam e dizem assim: olha, eu tenho uma sugestão. Olha, por que não vocês fazem isso? Por que vocês não procuram essa metodologia, esse expert? Eles vêm enchendo a gente de possibilidades, de ideias, de provocações para a gente fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Diga-se de passagem, inclusive na tua área, né? De cada recursos. Eu vou até, acho que a gente pode até encerrar com esse tema, Renato, não sei como é que a gente está de tempo, mas acho que é legal, né? Você tocou num ponto que eu acho que até pra gente, quando começou a estruturar essa área, a gente se perguntava muito, né? Mas, poxa, a gente tem um fundo patrimonial, o que a gente vai fazer em captação de recursos, né? Como é que a gente mostra que, de fato, a gente precisa, né? Eu acho que é importante também a gente deixar claro o caráter, de alguma forma, emergencial desse fundo patrimonial, né? Ele está ali para garantir a sustentabilidade, a perenidade, mas a gente não conta com ele para o suporte financeiro da nossa operação do nosso dia a dia. Né? Conta um pouquinho, eu acho que para encerrar, talvez, quais foram também as principais transformações dessa área de desenvolvimento institucional ao longo de 2022 e qual que é a importância dela para a realização desse trabalho, né, ao longo dos próximos anos. Olha, é muito claro, Camila. Nós, né, a Rede Cruzada, nunca teve a cultura da mobilização de recursos efetivamente. Por quê? Porque, por competência e felicidade, a gente sempre teve grandes investidores, né? O Shopping Nova América e a família Carvalho. E ainda temos, né, o convênio com a Prefeitura para a Educação Infantil. Só que nós logo reconhecemos que talvez um dos maiores indicadores da atratividade de uma instituição do terceiro setor, de um projeto do terceiro setor, é que a sociedade civil queira colaborar. Então, se eu sou um trabalho social com poucos investidores sociais, com poucos doadores, com poucos patrocinadores, é melhor eu abrir o olho. Porque pode ser que o que eu esteja fazendo não tenha a atratividade que eu acho que tem. Porque o que a gente faz enquanto terceiro setor, enquanto ONG, enquanto organização da sociedade civil, é atender uma demanda, um desejo, uma expectativa, uma necessidade da sociedade, e não alguma coisa que a gente ache legal fazer. E o melhor indicador é quando tem muita gente batendo na porta, dizendo assim: eu quero colaborar, eu quero fazer parte, seja com o meu tempo, seja com o meu conhecimento, seja com o meu aporte financeiro. Então, a gente sabe que quanto mais investidores a gente tiver, melhor a gente está fazendo o nosso trabalho. E não só porque o recurso está sendo aportado,
mas porque a sociedade está dizendo, é por aí, é por aí. Eu vou alocar o meu investimento social num trabalho que eu sei que vai fazer diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente vem fazendo. Esse ano de 2022, Camila, e você é a melhor representação disso, a gente tem aprendido com muita dor o que é mobilizar recursos, o que é, né, informar, pregar, avisar, tocar, bater nas portas da sociedade civil desse trabalho belíssimo que a gente está fazendo. Por quê? Gente, às vezes eu tenho uma live para mostrar para vocês a beleza do trabalho da Rede Cruzada. Mas às vezes a Camila tem 1 minuto para falar da beleza do trabalho da Rede Cruzada. Quem acha que é fácil, tenta falar em 1 minuto o que a Rede Cruzada faz e que diferença ela faz na vida das pessoas. E é assim, a gente precisa ter o discurso para tocar o coração de alguém em 1 minuto. Para essa pessoa dizer assim, eu quero fazer parte desse trabalho. É isso aí. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Renata, acho que a gente pode encaminhar para o final, então, né, olhando para frente, o que você espera, né, para o ano de 2023 e o que você deixa de recado, né? Eu acho que para todo mundo que está assistindo aqui, para os nossos colaboradores que provavelmente também vão assistir depois, investidores sociais. Gente, 2023, eu tenho percebido que é assim, é a consolidação da ação que a gente fez esse ano, né? Porque esse ano a gente começou a ver os frutos de tudo que a gente estava plantando. Ano que vem a gente vai começar a ver arbustos, a gente vai começar a ver, sabe, flores nascendo desses arbustos, a gente vai começar a ver sementes sendo levadas para outros espaços. A gente vai ver esse trabalho na Cidade de Deus. A gente vai ver, eu esqueci, né? Mas sempre é tempo de dizer, gente, a gente praticamente dobrou o tamanho da unidade de São José do Vale do Rio Preto. E ano que vem é a consolidação desse trabalho. A gente praticamente dobrou de tamanho em São José do Vale do Rio Preto, né? Isso é um reconhecimento do poder público, um reconhecimento da sociedade de São José do Vale do Rio Preto, uma cidade do interior da região serrana aqui do Rio de Janeiro, da diferença do trabalho que a gente faz, né? E ano que vem a gente vai consolidar tudo isso. Ano que vem a gente vai continuar um trabalho pesado na formação dos educadores, né? Ano que vem a gente vai fazer um trabalho pesado na avaliação de nozes do nosso trabalho, dos nossos beneficiários e do impacto que a gente causa na sociedade. A gente vai continuar desenvolvendo esse trabalho, né? Então, ano que vem é o ano de expansão. Eu vejo esse ano foi um ano de botar para jogo. Ano que vem a gente vai ver essa criança crescendo, sabe? Se espalhando, né? Semente indo para todo lugar, né? E aí só Deus sabe onde a gente vai parar, né? Eu estou muito feliz de ver que em 2022 eu vejo muito mais envolvimento, engajamento, paixão na Rede Cruzada. E como você falou, de todo o ecossistema da Rede Cruzada, tá? Eu não estou falando só de equipe, eu estou falando de investidor, eu estou falando de conselheiro, eu estou falando de família, eu estou falando de parceiro. Eu estou vendo que a gente está contagiando essa galera. E aí, gente, é um efeito muito, né? Eu estou com uma expectativa deliciosa para o ano que vem. A gente vai fazer Muito bom. diferença, Camila, com muita... Vamos. E acho que é isso, né? A gente conta com cada um aqui, é muito importante, acho que deixar esse recado também. O trabalho que a gente faz para a sociedade, né? Então, a participação, o engajamento de cada um que está aqui com a gente, independente da ajuda financeira ou não, a gente entende como mobilizador de recursos quem está junto, né? Quem faz acontecer, quem divulga. Então, a gente também conta com todo mundo. Acho que vai ser um ano que a gente vai precisar muito da sociedade, né? E de toda a nossa rede para divulgar o nosso trabalho. Muito bom, Renato. Muito bom encerrar com você. Acho que nos vemos em breve, né? Essa foi a nossa última live do ano. A gente já tem algumas coisas aí no radar para 2023. Desejo aí um bom encerramento de ano para todo mundo, né? E descansa, porque 2023 tem muita coisa para realizar.
Olha, minha última palavra é gratidão para quem ficou me ouvindo, mas principalmente que eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui tem uma dedicação e um engajamento com a Rede Cruzada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu, Camila! Você desliga? Como é que é para gravar? Eu desligo. Beijo! Beijo!